Bom dia, Deus. O Moreirão mais uma vez entrando na presença do Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com a tua palavra, protege a todos do mal e da mentira. Amém? Único digno de adoração, só confia em Deus e tudo será realizado. Cura, salvação, tudo. Amém? Vamos continuar. 2 Reis, capítulo 14, versículo 1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Veja, toda vez que um rei faz algo reto aos olhos de Deus, dá certo. É igual hoje em 2025. Quando a política age com os preceitos de Deus, realmente dá certo. Caso contrário, estamos vivendo um caos. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Deixou uma semente, né? Como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Mas cada um será morto pelo seu pecado. Por isso que os filhos escaparam. Mas antigamente, da lei de Moisés, todos eram mortos. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou-a Jocteel ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram no cardo. Na verdade, feriste o Moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa, e por que te entremeterias no mal? Para caíres tu e Judá comigo. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais,
e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele até Laquis e o mataram ali. E trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Acasias, que já era de 17 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara ao Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livros por meio de Jeroboão, filho de Jeoás, os livrou. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não está escrito nos livros das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais e com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Veja que sempre fica uma coisinha, né? Para desagradar a Deus. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo na terra. Ora, o mais dos atos de Azarias, e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Veja, todos nós que seguimos os mandamentos de Deus, damos bem. E todos que fugimos um pouco, desviamos para a direita ou para a esquerda, se damos mal. Então confie em Deus, fala com Deus, conversa com Deus igual conversa com seu pai, com sua mãe, e tudo sairá bem. Recebam todos o pão da vida,
dia abençoado. Amém?